Vamos agora, tudo bem? Vamos agora para a questão de número 77, certo? O que essa questão de número 77 ela fala? Mais uma questão sobre o direito do consumidor. A respeito do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ, assinale a alternativa correta. A letra A. Está sujeito a prazo decadencial o direito do consumidor de requerer a prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobranças de taxas, tarifas e encargos bancários, consoante entendimento da STJ. Meus amigos, essa alternativa está incorreta. É inclusive entendimento simulado da STJ em sentido contrário. É a súmula de número 477. A decadência do artigo 26 do CDC não aplicava a prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobranças de taxas, tarifas e encargos bancários. Meus amigos, no CDC, quando a gente está falando de prazo decadencial, a gente está falando de vício do produto, né? Que aí tá relacionado ao que? A questão prestação de um serviço que não foi feito corretamente, ou mesmo ele não foi feito, né? Ou mesmo a questão da quantidade que foi prestado. E aí o que acontece? Nesse caso, os bancos entravam com ação para saber como é que aconteceram a prestação de tarifas, de taxas, de encargos bancários. E os bancos falavam o seguinte, olha, aplica-se o prazo decadencial do CDC, então por isso eu não vou, já está decadente, né, seu pedido, já decaiu, então por isso eu não sou obrigado. O que é que o STJ decidiu? Que nesse caso, meus amigos, nós não estamos tratando de vícios, certo? Do produto ou do serviço, mas sim é um custo contratual básico, de serviço básico, é apenas uma informação que o consumidor quer obter, certo? Então não vai estar a respeito à qualidade, à confiabilidade ou mesmo à idoneidade dos serviços prestados, mas sim você saber os esclarecimentos, né? Você ajuizar uma ação de prestação de contas para saber isso, né? Então, em razão disso, o prazo que vai incidir é o prazo da ação do Código Civil e não o prazo decadencial do CDC. E o prazo da ação no Código Civil é um prazo que é prescricional, certo, meus amigos? A letra B fala o seguinte, então essa alternativa está incorreta. Então não deve ser assinalada, né? Que a gente está atrás da alternativa correta. Letra B. O consumidor tem o direito de desistir de qualquer contrato no prazo de 7 dias, contado da sua celebração, ainda que a contratação tenha ocorrido no estabelecimento comercial do fornecedor. Meus amigos, essa alternativa está incorreta. Primeiro, esse prazo do artigo 49, no artigo 49 do CDC fala o seguinte, vamos lá para ele. Ele é o chamado do direito de arrependimento do consumidor, certo? O artigo 49 fala o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Meus amigos, o que acontece aqui? Pelo fato de o consumidor estar contratando produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, ou seja, ele não está vendo ali especificamente o serviço, venda ao vivo, né, o produto, o que acontece? Ele acaba estando mais ainda vulnerável do que ele já é. Então, em razão disso, o CDC previu, né, que ele teria esse direito de arrependimento. Mas só ocorre no caso que tiver uma compra à distância, né, fora do estabelecimento comercial. Então, em razão disso, a alternativa B tá incorreta. E ainda mais, tem a questão, não é só apenas da celebração do contrato, certo? Pode ser do ato do recebimento do produto ou do serviço. Então aí teria ainda um outro aspecto que tornaria ainda a questão incorreta, certo, meus amigos? Letra C. Nos contratos de consumo são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem ou possibilitem a renúncia pelo consumidor do direito de indenização por benfeitorias úteis. Meus amigos, essa alternativa também tá incorreta, certo? Por quê? Porque nós temos aqui, né, que a gente está tratando sobre a questão das cláusulas abusivas, né? O artigo 51 do CDC vai tratar sobre elas. E aí, né, nós temos um inciso que vai dizer, né, que é proibido a utilização compulsória da arbitragem, se vai ser uma cláusula tida como abusiva, é um inciso de número 7, certo? Agora, na outra parte da questão, né, que é a segunda parte, é que vai estar o erro da questão. Ou possibilite a renúncia pelo consumidor
do direito de indenização por benfeitorias úteis. Meus amigos, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai apenas considerar abusiva a renúncia das benfeitorias que são necessárias, certo? São aquelas que são mais importantes. Então, em razão disso, a questão vai estar incorreta. Então, o inciso 16, né, que vai trazer isso, então ele não vai, você pode renunciar tanto às voluptuárias quanto às úteis, certo? Então, por isso, nós temos que em razão dessa diferenciação, nós temos que pode haver a renúncia das benfeitorias úteis ou voluptuárias e não das necessárias. Né? Lembrando que, segundo o Código Civil, as benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Artigo 96, parágrafo 3º. Certo? Meus amigos, a letra D. Consoante entendimento da STJ, uma entidade de direito público pode ser considerada consumidora a depender do caso concreto. É essa alternativa que é correta e é essa alternativa que deve ser assinalada. O que o STJ entendeu? Meus amigos, existem duas teorias para versar sobre o consumidor. A teoria finalista e a teoria maximalista. A teoria finalista é quando você diz que só é consumidor aquele que retira, certo, o produto da cadeia, certo, de consumo e vai usar para consumir ele mesmo, certo? Então ele usa para consumo próprio ou da sua família. E a segunda teoria é a maximalista, que diz que aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo, qualquer que seja a sua finalidade, seria considerado consumidor. Aí o que o STJ entende? Ele adota uma teoria finalista mitigada ou aprofundada. Em caso de pessoa física, aí você aplica a teoria finalista. Mas em caso de pessoa jurídica ou profissional liberal, você vai aplicar a teoria finalista aprofundada, né? Nesse sentido de quê? De que você pode ser considerado consumidor desde que você demonstre a vulnerabilidade no caso concreto. Um caso, aí chegou no caso do STJ a respeito de uma entidade de direito público, no caso era um município, que ajuizou uma ação revisional, certo, sobre uma fornecedora, uma concessionária de energia elétrica. O STJ entendeu que poderia sim ser aplicado o CDC. Por quê? Porque naquele caso concreto o município era comparado à concessionária, era considerado vulnerável. Então, por isso, entendeu que sim, se pode aplicar o CDC no caso de vulnerabilidade no caso concreto para uma entidade de direito público. Então, a alternativa D deve ser assinalada. E a alternativa E, meus amigos, está no texto legal, certo? É uma alternativa que é redação legal, que tem, nós sabemos que tem muitas questões, que fala a respeito da definição de serviço. Então, que está no artigo 3º, parágrafo 2º. O que o CDC fala? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Por quê? Porque ali as relações de caráter trabalhista elas vão ser regidas pelo quê? Pela CLT. Né? Então, nós estamos tratando aqui de outra questão. Então, em razão disso, né, nós temos que a alternativa contraria o texto legal, então por isso ela está incorreta. Então, a alternativa correta da questão 77 é a letra de número não, a alternativa D. Um grande abraço, meus amigos.